teremos ao longo de todo o mês de março a nossa série acerca da sabedoria de Deus. E eu quero fazer uma pergunta. A pergunta que eu faço a você: como você reage quando Deus faz algo que você não entende? Como você reage quando Deus faz algo sem muita explicação? Ele só faz. E aquilo que Ele faz te surpreende. Aquilo que Ele faz traz questionamentos ao seu coração. Aquilo que Ele faz gera algum nível de angústia, medo. Pois a melhor resposta é: eu confio na sabedoria do Senhor. Quando não entendemos o porquê de Deus fazer algumas coisas que a gente não entende, o melhor a fazer é compreender que a nossa mente é limitada. Muitas vezes a gente não compreende, isso é questão humana. E em uma esfera divina existe perfeição, existe exatidão. Então, muito embora eu e você não entendamos o que Deus faz, mas nós temos toda a condição, por meio da graça do Senhor, de confiar e acreditar no saber de Deus, no conhecimento de Deus, conhecimento este ilimitado. Meus irmãos, muitas coisas Deus vai saber e a gente não vai entender. Eu vou mais além. Muitas coisas Deus vai fazer e a gente não queria receber. E nessa dinâmica, Deus não nos garante explicação de tudo. Deus não está em uma função ou uma posição inferior quanto a ter que nos dar satisfação, uma vez que Ele é Senhor e nós somos seus servos. Agora tem uma coisa que Deus exige que todos nós entendamos: que Jesus é o Messias enviado por Ele ao mundo. Amém? Você crê nisso? Basta em sua vida. Quanto à vinda de Jesus ao mundo, Deus exige que tenhamos total compreensão. Mas muitas coisas Deus vai fazer que nós não iremos entender. Eu viajei com o Encleves essa semana e comentávamos sobre o culto de hoje, da consagração de Cauã, e lembrávamos, dia 25, e eu estou vendo o Dr. Igor, Isabelle também, conhece demais esse casal que eu vou falar, 25 de dezembro, um casal tão querido, trabalhei com eles, um casal tão próximo, a família de Cleverson, na última ultrassom, já tendo completado as semanas para marcar a cirurgia, vem a informação do médico: o coração do bebê parou. Não há mais vida neste coração. Um casal jovem, aguardando a vinda do primeiro filho, tudo prontinho, quarto pronto, foi devastador. Henrique teve que sepultar o filho sozinho, no dia de Natal, enquanto a sua esposa estava se recuperando da cesariana que tirou seu filho morto de dentro de si. Esse casal chorou, esse casal ficou arrasado, mas esse casal a todo tempo declarou: Deus sabe o que faz. E conversávamos sobre isso. E isso vem, de fato, também confirmar a nossa compreensão da sabedoria de Deus. Eu não vou entender, mas Deus sabe o que faz. E diante disso, que nós nos deparamos com um texto que iremos ler nessa manhã, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Peço toda a igreja a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, para que possamos ler uma leitura que já nos introduz na ministração da Santa Ceia, quando a palavra do Senhor nos diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação
não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Vamos ler juntos o verso 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Glorifica o nome do Senhor por essa palavra. Feche seus olhos. Amado Deus, fala conosco, Pai. O Senhor sabe quantos aqui não estão entendendo o porquê dessas mudanças repentinas. Muitos aqui não estão entendendo, porque aconteceu alguns episódios no último mês, nos primeiros meses deste ano, mas nos cabe confiar e acreditar na sabedoria do Senhor, Pai. Deus, ministra ao nosso coração a Tua palavra. Nós estamos diante de uma palavra alcançável, uma palavra nutritiva, uma palavra que nos estimula, nos impulsiona. Espírito Santo, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Amado Deus, com temor e tremor, recorra à Tua graça e à Tua misericórdia, Senhor, para que com facilidade eu possa comunicar aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, aprender e ser edificada nessa manhã. A palavra é Tua, a pregação é do Senhor, porque a mensagem te pertence. Oramos assim no precioso nome de Jesus, e todos digam amém. Sente no seu lugar. A cidade de Corinto, na Grécia, era um grande centro comercial e cultural, que reunia muito comerciante. E comerciante tem que ter lábia. Sim ou não, meus irmãos? Comerciante tem que conseguir vender casaco no sertão da Paraíba. Para mim o nível é esse. É o nível PhD de aprovação. E tem gente que consegue, vocês sabiam? Tem gente que consegue. Então, comerciante é uma coisa assim impressionante, porque tem habilidade. Chega e vai mostrar. Então, Paulo chega em uma cidade conhecida naquela época, uma metrópole, conhecida por muitos comerciantes, que tinham uma lábia muito boa, e também de filósofos que usavam da persuasão para convencer os seus ouvintes. No entanto, quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele faz uma escolha surpreendente. Ele diz, olha, eu não vim aqui usando retórica, eu não vim aqui usando as palavras mais rebuscadas, eu vim aqui de forma simples falar para vocês sobre Jesus Cristo. E é esse princípio belíssimo do Evangelho. O Evangelho se dá na simplicidade. Simplicidade. Jesus ama a simplicidade, pois onde ele chega com a simplicidade, ele engrandece aquele lugar, aquela circunstância. Então Paulo usa uma abordagem poderosa para apresentar o Evangelho por meio da simplicidade. E eu quero compartilhar aqui com os amados irmãos algumas compreensões que de fato nos é dada para compreendermos, algumas visões necessárias para a nossa vida. A primeira delas é que o Evangelho é suficiente. Repita isso. O Evangelho é suficiente. Quem ama o Senhor, Deus, quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, precisa ter entendido a mensagem do Evangelho. As boas novas. Que boa mensagem é essa? É a mensagem de um Deus que ama um povo que não merecia esse amor, de um Deus que ama um povo pecador, de um Deus que ama um povo que o rejeitou, mandando o seu único filho morrer na cruz para salvar esse povo. É essa mensagem simples do Evangelho. É por isso que a gente se reúne aqui todo domingo. É por isso. Não há outro motivo para estarmos aqui a não ser relembrarmos que Deus nos amou, nós sendo pecadores, e para anunciarmos que Deus ama o pecador. É essa mensagem do Evangelho. E Paulo faz uma decisão, vamos ler de novo, verso 1 e 2. Paulo toma uma decisão, e ele classifica essa decisão dizendo, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Se você não está entendendo a razão de Deus ter feito algumas coisas em tua vida, este mês, mês passado, anos passados, não vá atrás de respostas, mas apegue-se.
eu sei o quanto Deus me ama, porque Ele enviou o seu Filho à cruz para morrer em meu lugar. É essa compreensão que nos leva a jamais estarmos em um patamar de revolta contra Deus, questionamento contra Deus. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração de forma direta e clara. Por quê? Porque o evangelho, ele é suficiente, pois Jesus é suficiente. E existiam dois públicos aqui, ouvindo Paulo: judeus e gentios. Judeus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e gentios que não eram da descendência judaica. Eram árabes, eram europeus, eram asiáticos, gentios, pessoas de outras nacionalidades. E ele estava diante desses dois públicos. E ele fala em 1 Coríntios 1, 22 e 23, ele refere-se a esses dois públicos, trazendo algumas características. Os judeus pedem sinais miraculosos. E os gregos procuram sabedoria. O que ele está explicando aqui? Volta 22, por favor, Bruninho. Os judeus querem o quê? Querem sinais do Messias. Querem um Messias, sabe, sanguinário. Querem um Messias que acabe com tudo, que destrua tudo, que tire Roma do poder governamental sobre os judeus. E Deus manda que Messias? Um Messias que diz: quando alguém bater na tua face, dá o outro lado. Quando alguém pedir para você andar com ele 1 quilômetro, ande 2. Se teu irmão tiver fome, dê-lhe de comer, não importa. Se é teu inimigo, se vê alguma necessidade dele, chega lá. E os gregos queriam resposta para tudo. Verso 23. Nós, porém, vamos ler juntos? Pregamos a Cristo. Cristo o quê? Crucificado. O qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esse é o nosso Jesus. É o Jesus que foi humilhado. É o Jesus que foi esquecido pelos seus. Algumas semanas eu preguei aqui sobre Tiago. Tiago traz tanta sabedoria, né? Tiago, irmão de Jesus. Tiago só se converteu. E, entenda, Tiago, filho de José e Maria. A teologia o chama de meio-irmão de Jesus, pois nós sabemos o milagre que Deus concedeu à Virgem Maria antes do seu casamento. Muito embora, depois do casamento, Deus deu a dádiva àquela mulher de ser mãe de outros filhos, pois de fato ela casou com seu esposo José. Mas Jesus teve um irmão dentro da sua casa, Tiago, que só se converteu quando viu o túmulo vazio. Para mim, Tiago foi pior do que Tomé. Porque Tiago brincou de carrinho com Jesus, gente. Tiago teve baleadeira com Jesus, gente. Tiago brincou de esconde-esconde com Jesus, gente. Tiago sentou na mesma mesa de Jesus para fazer refeições durante 30 anos. E Tiago só acreditou que o seu irmão, que dividiu o mesmo quarto com ele a vida todinha, era o Messias quando viu o túmulo vazio. Mas o que Tiago escreve em seu livro? Acerca da sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que valoriza muita aparência, muita persuasão. Quantas vezes nos sentimos a necessidade de sermos atraentes, e nós não podemos ser atraentes por nenhuma outra razão, a não ser pela mensagem do Evangelho de Deus. Ontem aconteceu algo interessante aqui na igreja. Tivemos o primeiro ensaio das nossas crianças para Páscoa. E ao final do ensaio teve um pai que não quis entrar na igreja. E eu disse: irmão, entre. Ele disse: não, pastor, eu não me sinto confortável. E eu disse: mas por quê? Ele disse: não, porque eu não sabia que eu ia entrar e eu vim de bermuda. E queridos, nada contra quem vem de bermuda para a igreja, que não tem problema nenhum. Mas ali, o que eu vi no coração daquele pai? Um certo nível de reverência ao Senhor. Sabe? De respeito. Ele poderia ter entrado e eu insisti que ele entrasse. Porque eu torno a dizer, não via problema. Mas vi na
decisão dele, uma visão de respeito com a casa do Senhor. Eu achei aquilo lindo. Eu achei aquilo maravilhoso. Mas nós vivemos o quê? Nós vivemos uma cultura, né, de cada vez mais sermos atraentes, e aqui cabe também uma palavra sobre vestimentas para cada um de nós, né? Jamais use uma vestimenta que o torne atraente. Jamais. Porque o que Paulo disse aqui, eu não quero que nada atraia as pessoas a mim, a não ser a mensagem de Jesus. E este crucificado. Loucura para os judeus. Insanidade para os gentios. Mas é real. Segunda lição. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. A sabedoria de Deus é tão surpreendente, porque o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Olha o que fala o verso 3. O verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer, vamos ler mais uma vez. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Deus ama, escute, preste atenção. Deus ama os fracos que se aproximam dele para serem fortes. Eu vou repetir. Deus ama os fracos que se aproximam dele para se tornar fortes. Paulo viu aqui a sua fraqueza, não como um estado, sabe, de ser alimentado por aquela fraqueza, mas como um meio de buscar o fortalecimento do Senhor. Hoje, o que te deixa fraco? Hoje, o que te faz fraco? Aproxime-se do Senhor para que Ele possa te fortalecer, porque a fraqueza humana e o poder de Deus não devem seguir caminhos opostos, mas devem se unir por meio da graça. Um Deus forte recebe, ampara, abraça filhos e filhas fracos para torná-los fortes. Glorifica o nome do Senhor por isso. O verso 25 do capítulo 1, e há sempre um paralelo, capítulo 2 e capítulo 1 fala, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Deus obtém resultados mais nobres por meio dos mais humildes. Deus ama usar gente humilde, porque os humildes só tornam-se fortes porque buscam o Senhor. E os orgulhosos vivem em uma auto-mentira e engano, que são fortes por si mesmos. Isso nos mostra que o próprio apóstolo Paulo não confiava em sua capacidade humana. Pelo contrário, ele reconhecia sua fraqueza e limitação. Mas Paulo sabia que a eficácia das suas palavras, da sua pregação, não estava nele mesmo, mas na mensagem de Jesus. Então, escute isso, a nossa fraqueza não é um problema para Deus. A nossa fraqueza é uma oportunidade para Deus nos usar. Para Deus nos usar. Não há problema nenhum para o Senhor em sermos fracos, pelo contrário, isso é antessala do que Ele vai fazer. Isso antecede o quanto Ele vai nos usar. Então muitos não falam de Jesus crucificado porque não sentem-se capazes, acham-se inseguros. E eu quero lhe dizer que Deus ama os incapazes, porque Ele fortalece quem se sentia inseguro, quem se sentia incapaz. Deus não escolhe os capacitados de fato, porque Ele capacita os escolhidos. Terceira e última lição. A fé precisa estar no poder de Deus. Verso 4 e 5, vamos ler. Paulo encerra seu argumento dizendo: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Toda fé é fundada no poder de Deus. Quem tem fé? Você tem o poder de Deus na sua vida. Você só tem fé porque você foi alcançado pelo poder de Deus. O poder não está em nós, amém? O poder está em Deus. E por meio da fé,
nós usamos o poder de Deus. Pela fé. Oramos por Cauã. Poderia ter sido a última noite dele, naquela quarta-feira. Cassi e Vanderlei. Mas não foi. E nós acreditamos. E sempre que nós oramos aqui, Cassi, por alguém, eu digo, Senhor, dá o privilégio para a tua igreja. Vê o milagre. Vê o milagre. Oramos, intercedemos. Hoje o milagre foi consagrado ao Senhor. Já era, desde que nasceu. Mas hoje foi publicamente, diante da congregação, diante da assembleia. Então nós precisamos crer nisso, sabe? Se Paulo tivesse usado métodos humanos para persuadir, as pessoas salvas iriam reconhecer o quê? Não, eu me rendi, porque Paulo é bom de conversa. E ele disse, não trata-se disso. Mas sim, do evangelho que não depende de artifícios humanos. Então, nossa fé deve estar fundamentada no poder de Deus e não de homens. Eu venho como facilitador para vocês, apontando para Jesus, para que a nossa fé esteja nele. Porque quando a nossa fé depende do outro, nós perdemos o poder. Mas quando a nossa fé está fundada em Deus, nós recebemos do alto poder. Por isso que os nossos olhos precisam estar voltados para Ele. A igreja precisa confiar mais no poder de Deus, buscar mais o poder de Deus. Deus ainda faz milagres através do Evangelho. E a pergunta que eu faço para você, o que hoje sustenta a tua fé? Só há algo capaz de sustentar a nossa fé, o poder de Deus. E quem quer receber o poder de Deus, tem que ter fé na mensagem do Evangelho. O nosso Jesus veio ao mundo, morreu em uma cruz, entregou-se por mim e por você, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. É essa a mensagem do Evangelho. Eu concluo dizendo que o exemplo, mas sobretudo, as palavras do apóstolo Paulo, nos ensinam 3 verdades. Primeira delas, o Evangelho é suficiente. Se quer ouvir sobre esperança, escute a mensagem do Evangelho. Se quer aguardar dias melhores, escute a mensagem do Evangelho. A mensagem do amor de Deus, que envia seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Segunda lição, nossa fraqueza não impede o poder de Deus. Pelo contrário, é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa o poder dele em nós. Deus ama pessoas fracas. Amém? Que buscam se fortalecer nele. E por fim, a última lição, e aqui eu concluo, a fé precisa estar no poder de Deus. Você está disposto a confiar em Deus? Pois não aguarde explicações de Deus. Só lembre da sabedoria de Deus. Tem coisas que Deus faz que nós não entendemos. Nós não aceitamos. Mas a melhor decisão é confiar. Que Deus sabe, Deus sempre sabe, quando muitas vezes eu não sei de nada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aplauda a Deus por essa palavra.